Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um cálculo com vocês sobre o ISS para o Simples Nacional. Então, eu venho falando sobre a legislação, a Lei 116 de 2003, dá uma olhadinha no card aqui. E eu acredito que para ficar mais claro essa questão referente ao Simples, eu acho melhor a gente fazer um cálculo do Simples Nacional. Um cálculo simples, uma empresa prestadora de serviço, prestou serviço para prestou serviço, um serviço comum, sabe, um 1102, alguma coisa assim. E eu vou explicar melhor então o cálculo, como que a gente faz, como que a empresa do Simples tem que destacar na nota fiscal essa retenção, como que o tomador faz com ela, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui a gente está com a Lei 123 de 2006 e ela que determina qual que é o cálculo, quais são as alíquotas aplicáveis. Então, assim, ó, o cálculo para calcular o Simples Nacional, o DAS mesmo. Depois que a gente calculou a alíquota do DAS, que a gente vai identificar a alíquota do ISS, certo? Então, ele fala que a alíquota efetiva, a alíquota que nós vamos ver lá na planilha é uma alíquota chamada de nominal. Então, a gente utiliza ela, uma dedução, para se chegar na alíquota efetiva. Então, o cálculo é RBT 12 vezes a alíquota, a nominal, menos a parte dedutível, a parcela dedutível, dividido pelo RBT 12. Tá ok, então vamos ficar com essa informação. Aí, lá embaixo, aqui na lei também, da 123, eu vou pegar o anexo terceiro para a gente verificar os valores, a alíquota, os valores, a tabelinha do terceiro, que é essa daqui, ó, anexo 3 da Lei Complementar 123, vigência a partir de 2018, ok. Então, eu peguei essa tabelinha, aqui tem as alíquotas e o valor a deduzir. E coloquei aqui, ó, a grosso modo, para a gente fazer um cálculo. Deixa eu tirar isso daqui. Então, eu vou pegar, diminuir esses valores para a gente chegar na primeira faixa. Mais um pouquinho. Isso, 139. Então vamos pensar assim, ó, no dia 31 de maio, não, no dia 25, vamos ser otimista. No dia 25 de maio, essa empresa encerrou o faturamento dela e ela faturou em maio 25 mil. Então, os meses anteriores eu já tinha, né? São 12 meses, que isso que é o RBT 12, é o faturamento dos últimos 12 meses. Então, ela encerrou maio e passou para a gente fazer o fechamento. Aí a gente vai fazer o fechamento dela. Então, o faturamento dos últimos 12 meses dela dá 139.600. Então, a gente vai, ela é uma prestadora de serviço, enquadrada no anexo 3, a gente vai olhar então em que faixa que ela tá. Se ela faturar nos últimos 12 meses até 180 mil, ela está na primeira faixa, que é o caso dela. E aqui eu peguei a formulinha para a gente fazer. Então, vamos fazer o cálculo de quanto que é a alíquota do DAS dela para junho, certo? Então, nós vamos fazer o cálculo dela com qual que é a alíquota que ela vai pagar do DAS de junho e aí a alíquota de ISS referente às notas que ela tem que emitir em junho. Se fosse maio, a gente teria feito lá no final de abril. Então, no final de abril, a gente não teria o valor de maio, faria esse cálculo, né, com RBT 12. Então, aqui em cima teria que ter o mês anterior, que é maio de 2021. E aí sim, nós íamos aplicar a alíquota que nós chegamos no valor em cima do faturamento de maio, ok? Então tá, então estamos fazendo esse cálculo para se chegar na alíquota que tem que emitir as notas fiscais de junho, certo? Depois eu vou mostrar colocando o maio aqui de 2021 aqui em cima, o, o cálculo para maio. Então tá, no 25 de maio, a empresa encerrou o faturamento, deu 25 mil, então o RBT 12 dela deu 139 mil. Vamos enquadrar ela na primeira faixa e fazer o cálculo. Então, vou fazer o cálculo aqui do meu jeito, tá? Que facilita. Então, o cálculo é RBT 12 vezes a alíquota, é essa alíquota nominal. Opa, vezes 6%. Ah,
colocar aqui a parênteses. Porque aí na fórmula ele continua, menos a parcela dedutível. Na primeira faixa não tem parcela dedutível, então não tenho que tirar. Aí eu divido pelo RBT12, então divido por 139. Vou colocar como porcentagem. Então, é 6%. Toda vez que tiver na primeira faixa, vai ser sempre o 6% mesmo, certo? Aí, estando na primeira faixa, eu vou lá na tabela, lá na Lei 123, no anexo 3. Então, tá, ó, ele tá na primeira faixa. A primeira faixa é 6% que deu o cálculo. Só que desses 6%, 4% é IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ISS. Então, de ISS eu tenho 33,5% de 6%. Então, vamos fazer lá. Então, eu tenho 33,5%. Então, quanto que eu tenho? Esse vezes esse. Eu tenho 2,01. Então, de 6%, 2,01 é o ISS. Então, esse prestador de serviço, quando ele for emitir a nota de junho, ele vai emitir a nota com 2,01%, certo? Eu vou falar da GIS, que é a GIS que eu conheço mais. Lá na emissão da nota da GIS tem um campo que ele coloca a alíquota. Então, a alíquota que ele vai pôr lá é essa daqui. Qual que é a alíquota que ele vai pôr no mês 7, em julho? Depende de quanto ele faturar em junho para a gente fazer o cálculo. Entendendo que ele não vai sair aqui do 180, que ele vai permanecer, é 2,01. Então, quem mantém um faturamento abaixo de 180 vai sempre colocar 2,01. Aí, então, a gente vai informar para o nosso cliente qual que é a alíquota que ele vai emitir a nota do mês seguinte. Então, por isso que ele precisa fechar o faturamento um pouquinho antes, para no dia 1º de junho, se ele for emitir nota, nós já conseguimos fazer esse cálculo e passar para ele a alíquota. Aqui a gente está trabalhando como uma empresa só de serviço, mas a empresa pode ter serviço e comércio, então o faturamento fica maior e aí a gente tem que fazer o enquadramento do cálculo. Aí, aqui eu vou fazer, então, como se ele tivesse faturado mais. 700, não. 64, 1, 2, 3, 201. Aqui ele passou. Então, no 201, ele está na segunda faixa. Então, vamos fazer o cálculo dele para a segunda faixa. Então, como que é o cálculo? É o faturamento, o RBT12, vezes a alíquota, o faturamento dos últimos 12 meses, vezes a alíquota. Agora, a alíquota não é mais 6, é 11,2%. E agora ele tem uma dedução. Então, eu vou subtrair esse valor da dedução, que ele está na segunda faixa. Ok, deixa eu colocar assim. Subtrair. Depois de subtrair, eu vou dividir pelo RBT12 de novo, então por esse valor novamente. Então, agora ele tem uma porcentagem de 6,55. Deixa eu fazer na calculadora para confirmar se está correto esse valor aqui. Então, eu tenho 201.300 vezes segunda faixa, 11,2%, menos 9.360 dividido por 201.300 vezes 100. 6,55, ok. Então, essa é a alíquota do Simples dele para junho. Mas de 6,55, a gente tem que identificar quanto que é de ISS. Então, a gente vai lá na 123. Então, para quem está na segunda faixa, são 32%. Ok. Então, aqui são 32%. Então, a alíquota dele só do ISS é 2,096. Então, quando ele for emitir a nota de junho, ele vai colocar essa porcentagem. E assim sucessivamente. Se ele se enquadrar na terceira faixa, ele vai fazer o mesmo cálculo, vai dar o valor. Deixa eu ver aqui, 231, 360. Quanto que eu coloquei? Ih, tô ruim. 360 eu quero. Ah, eu vou pôr uns 80, vamos ver. Ainda não, vou pôr 20. Passou.
360. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, o RBT 12. Eu vou pegar o RBT 12, agora eu tô na terceira faixa. A terceira faixa é 13,5. Ok. Aí, a minha dedução da terceira faixa é essa daqui. Ok. Vamos fazer na calculadora para ver se dá certo. Se bateu, se a gente não digitou nada errado. RBT 12 vezes terceira faixa, alíquota nominal de 13,5%. Dedução de 17.640 dividido por RBT 12 vezes 100. 8,63. Ok, deixa eu só acertar aqui para a gente ver. Ok, tá batendo a alíquota. Então, essa é a alíquota do DAS. Mas quanto que é a alíquota de ISS? A alíquota de ISS da terceira faixa é 32,5. Então, nós vamos alterar aqui para 32,5. Então, esse prestador de serviço no mês de junho vai emitir a nota com ISS de 2,80, certo? Lá na hora que ele emitir a nota dele. Ok, então tá. Agora nós vamos mudar o raciocínio. Vamos entender que ele é um prestador e que ele emitiu a nota de um serviço que é retido lá em junho, certo? Então, em junho, vamos colocar que ele emitiu. Opa, de 2022. Vamos colocar que ele emitiu 20 mil. Ok. Então, como que seria o DAS dele se ele não fosse, serviço retido? Nós pegaríamos os 20 mil e aplicaríamos a porcentagem que nós encontramos. Esse seria o DAS dele. Ok, agora a gente vai fazer como ele sendo retido. Então, vamos entender que desses 20 mil, todo o serviço dele é retido, ele faz serviço de vigilância, certo? Então, vamos entender que ele prestou o serviço de vigilância dos 20 mil reais para a gente fazer o cálculo redondo. Aí, cada situação é uma, né? Então, ele teria que pagar o DAS de 2,63, mas ele reteve. Então, ele não vai pagar o ISS, ele vai pagar um DAS de 5,82, porque esse ISS de 2,80, o tomador dele que vai pagar. Então, eu vou explicar melhor, ó. Então, a gente vai pegar os 20 mil e multiplicar por esse valor que é sem o ISS. Então, o DAS dele vai ser esse valor, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Ele faturou 20 mil. Aí, desses 20 mil, vamos ver quanto que é a parte retida aqui, ó. 20 vezes o valor da retenção. Desses 20 mil, 561 foi retido. Então, ele emitiu a nota, o tomador dele pegou a nota dele, foi lá no site da prefeitura, escriturou essa nota fiscal, colocou que é a atividade 11.02, colocou que ele é simples nacional e colocou a alíquota de 2,80. Sendo assim, vamos supor que esse tomador, que esse prestador emitiu serviço para uma empresa só. Ela faz tem um tomador só. Aí esse tomador foi lá e colocou uma retenção de 2,80 dos 20 mil, que deu 5,61. Ele gerou a guia e pagou a guia. Como ele que pagou a guia, a responsabilidade é dele, ele vai pagar um valor menor para o nosso prestador. Então, quanto que ele vai pagar para o nosso prestador? O valor do serviço menos a retenção. Então, ele vai pagar 19.438. Ou seja, no final, ele pagou os 20 mil. Dá os 20 mil aqui certinho. Mas, sendo 561 em uma guia de ISS e o restante ele pagou o serviço para o prestador. Eu falei, sendo um único tomador, para facilitar o cálculo, mas independente de ser de ser vários, ele faturou 20 mil, ele colocou na nota fiscal que a retenção dele é 2,80. Cada tomador que ele prestou o serviço vai recolher uma guia no município que ele está estabelecido, que ocorreu a vigilância, no serviço de vigilância, nesse município será recolhida essa guia. Então, beleza, o 5,61 vai estar dividido entre os tomadores dele. E esses tomadores, na hora de pagar essa nota fiscal, eles abatem esse valor, de forma que, para o tomador,
A soma do valor da retenção mais o valor que ele pagou para o prestador vai dar o valor total da nota fiscal, certo? Acho que ficou claro essa parte. Então, é assim que funciona a retenção do ISS. Então, quando o prestador é simples, cada mês ele pode ter uma alíquota diferente de ISS, porque depende do faturamento dele, certo? E quando eu tomo um serviço de uma empresa que é do simples, ela vai discriminar na nota qual que é a alíquota que ela vai pagar naquele mês. E aí, vamos entender que ela não colocou a alíquota. Eu, como tomador, vou fazer a alíquota de 5% lá no site, recolher 5%, abater 5% e pagar a diferença para ela. Esse que é o procedimento, certo? E essa parte importante é o prestador encerrar a emissão de nota até dia 25 para a gente conseguir fazer o cálculo. Porque se for só serviço, ainda é mais simples, mas se houver comércio e serviço na mesma empresa, a gente demora mais para fazer esse cálculo para chegar na alíquota que a gente vai passar para ele emitir a nota no dia primeiro. Tá certo? Até mais!